Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, peça sabedoria, peça entendimento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dê sabedoria e sensibilidade no teu espírito, Pai. Que a tua palavra seja liberada e cumpra o propósito, o desígnio, Senhor, para o qual está sendo lançada. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante de ti cada irmão que está neste lugar, para que receba o alimento, o maná, para que receba o pão vivo que desceu do céu, para que receba aquele que és o verbo que se fez carne, o próprio Senhor Jesus Cristo neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós já te louvamos desde já e declaramos, Senhor, aqui estamos, é por ti. Se aqui nos reunimos, Senhor, é por ti. Então que teu Espírito tenha liberdade neste lugar e sopre nos quatro cantos deste prédio e nos inunde, Senhor, da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Nós temos falado já a respeito desse assunto, falamos a semana passada, eu quero falar um pouquinho mais. Nós falamos no final de semana passada que temos como importante estar diante ou debaixo do favor de Deus, amém? Se existe algo importante para nós, seres humanos, nascidos em Cristo Jesus, seres que receberam a vida no Espírito, se existe algo importante para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, é viver uma vida debaixo do favor de Deus. A convicção e a clareza de que Deus não nos desampara, a convicção e a clareza de que não depende daquilo que eu faço, mas depende daquilo que Jesus fez na cruz por você. E quando eu tenho essa convicção, eu tenho a convicção também que o meu caminhar, o meu agir, não é porque eu sou bom, mas é porque Jesus é bom. A sua bondade, ela dura para sempre, amém? Eu quero ler um texto com os irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia também, Salmo 30, versículo número 1, do 1 ao 5. Aleluia. Salmo 30, versículo 1 ao 5, diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, por favor, está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que esse texto está dizendo? Principalmente nesse verso número 5, ele está dizendo assim: porque a sua ira dura só um tiquinho, mas o seu favor dura para sempre, amém? É importante nós olharmos para isso e entendermos que esse texto é um texto que foi citado no Antigo Testamento. E aí o que nós compreendemos muitas das vezes é que as pessoas que estavam lá no Antigo Testamento são pessoas que tiveram pouca revelação do favor de Deus. E se hoje como igreja nos agrupamos, nos ajuntamos e vivemos esta manifestação, é porque hoje a revelação, ela está sendo dada a nós. Que revelação? A revelação do favor de Deus sobre a igreja, amém? Existe favor de Deus sobre a igreja, mas existe nos dias de hoje? Não, já existia, porque a ira de Deus era só um tiquinho, mas o favor de Deus já era para sempre, amém? Diante desse texto nós recebemos e compartilhamos, nós temos falado a respeito desse favor, nós temos compartilhado alguns exemplos, como nós citamos a semana passada. Talvez você não se recorde muito bem, mas nós falamos a respeito do pai e de 2 filhos, um filho que foi embora, o filho que ficou. Nós compartilhamos a vida de alguém que está vivendo uma vida através de justiça própria, através de méritos, e nós compartilhamos também aquele que recebeu o favor de Deus, e um posicionamento surpreendente da parte do pai, porque nem o que foi, nem para aquele que depois estava todo injustiçado, o pai o rejeitou, mas o pai
o amor, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: o Pai te ama na abundância. Fala: o Pai tem favor dele para você, aleluia. Eu creio nisso em nome de Jesus, eu creio nisso. Nós também na semana passada nós compartilhamos e falamos, né, a respeito daquilo que pode impedir o favor de Deus. Mas existe algo que se pode impedir o favor de Deus? Sim. Toda vez que nós olhamos e pensamos que nós somos bons, toda vez que em algum momento da minha vida eu acho que cheguei onde cheguei, é porque eu trabalhei muito. Se eu cheguei onde cheguei é porque eu estudei muito. E se as portas estão abertas para mim, as coisas estão dando certo, é porque eu sou muito bom. Isso tudo são exemplos do que impede o favor de Deus sobre nós, amém? Quando nós olhamos para um relacionamento com o Pai, nós entendemos que algumas coisas impedem o favor de Deus, impede que Deus possa te abençoar. E o que são essas coisas que impedem Deus de me abençoar? É quando eu olho para o do outro e eu acho que eu mereço mesmo, ou eu mereço mais. Quando eu olho para a roupa do outro e eu falo: eu quero uma igual e eu mereço muito mais do que eu tenho. Quando eu olho para um automóvel do outro e digo: eu quero aquilo que o outro tem e eu mereço isso também. Eu acho injusto ele ter e eu não tenho. É quando eu olho para a célula do outro e eu vejo a célula movendo, a célula acontecendo, a glória de Deus descendo, e eu falo: eu quero também isso. Eu não acho justo que a minha célula não está acontecendo e na célula dele está acontecendo. Todas essas são atitudes que impedem o favor de Deus sobre a vida da igreja. Por quê? Porque é o item merecimento. É o item merecimento. O que é o item merecimento? O merecimento é quando você faz um nível e diante desse nível você se coloca como a pessoa responsável principal naquilo acontecer, amém? Quando você acredita que você é a pessoa principal em fazer aquilo acontecer, Deus sai de cena e começa a assistir você tentar fazer. E aí, automaticamente ou imediatamente, o favor de Deus sai. Por isso que é muito importante nós compreendermos as pessoas que mais experimentaram de Jesus. Quem são as pessoas que mais experimentaram de Jesus aqui na terra? São pessoas que reconheciam que diante da sociedade, moralmente, não tinham nada. Pessoas que no seu dia a dia, diante das pessoas que o rodeavam, elas tinham a certeza de que não tinham nada a oferecer. As pessoas que mais extraíram de Jesus, as duas pessoas que Jesus disse: grande é a sua fé, são pessoas que não eram ali nem judeus, que não eram ali religiosos, mas eram pessoas que compreendiam que Jesus era grande, que compreendia que o Pai era bom, amém? Aleluia. Diante dessa verdade, o que nós podemos crer neste momento é fazer um alinhamento de fé, um alinhamento do crer em Cristo Jesus, porque é assim que a igreja caminha. Como é que a igreja caminha? No mínimo em 2 itens: pela graça de Jesus Cristo e pela fé que nós temos nele, amém? A graça, o favor dele sobre nós, o favor imerecido, e o fato de nós cremos que Deus é bom e que a graça dele está sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha casa. Você pode dizer isso comigo? Diga assim comigo: Pai, eu creio que a sua graça está sobre a minha casa, está sobre a minha vida, está sobre o meu ministério, em nome de Jesus, amém, amém, amém. É você dizer ao Senhor constantemente que você acredita que aquilo que você foi bem sucedido, naquele contrato que você fechou, naquela venda que você fez, naquele filho que você recebeu com saúde, naquele netinho que nasceu recentemente, das coisas que têm acontecido, um aluguel de uma casa que você procurava e você conseguiu alugar, uma casa que você desejou e conseguiu comprar, uma moça que você tanto sonhou, você conseguiu cortejar, e você foi entendendo que essas coisas foi fluindo na sua direção, mas não é porque você fez a barba, não é porque você cortou o cabelo, mas é porque o Senhor te deu, em nome de Jesus, amém? Esse é o favor de Deus sobre nós, esse é o favor de Deus sobre a vida da igreja, é compreender se nós estamos aqui, e nós estamos com saúde, amém?
Receba se você não tem, em nome de Jesus. Mas se nós estamos aqui com saúde, é porque nós estamos, porque o Pai nos deu. E diante dessa saúde que nos deu, nós desfrutamos a vida que nós recebemos dele. Nós temos falado a respeito disso, porque nós entendemos, amado, que ser igreja, nós entendemos que igrejar, nós entendemos que fluir na vida de Deus, na vida do Espírito, a condição da justiça própria, do eu sou bom, eu também quero, eu também preciso. Eu entro em crise. Eu entro em crise quando eu vejo duas crianças, literalmente duas crianças, de maneira natural, dois irmãos, pequenininho, quando o irmão vê que um tem, que um ganhou, que um desfrutou, o outro diz, eu também quero, né? Isso é muito de irmão mais novo ali que caminha. Meus sobrinhos mesmo recentemente passaram por isso, teve uma mudança de escola, e o mais velho teve uma formatura assim muito chique, e o pequenininho está quase perdendo essa formatura, e aí ele está dizendo, não é justo, eu queria ter uma formatura igual, não é justo, não é justo, não é justo, mas isso é coisa de menino, amém? Quando nos comportamos dessa forma, né, eu vou lá e pego o Samuel e levo para almoçar fora, aí outros olham e dizem, não é justo, eu que tinha que ir, não é o Samuel, em vez de falar, glória a Deus, o Samuel está sendo abençoado, está dizendo, eu queria estar no lugar de Samuel, ou pior do que isso, diz, eu mereço estar no lugar de Samuel, ou diferentemente diz, o João só olha para o Samuel, isso é justiça própria, isso é merecimento, isso é querer o lugar do outro, isso é entender que Deus não é bom o suficiente para suprir o Samuel, e me suprir também, amém? O pai que nós servimos é um pai em abundância, é um pai que se tem para Duda, tem para Kai, tem para o Vitinho, tem para Ana Paula, ele tem abundância para a vida da igreja. Jesus Cristo, em todas as suas condições, em todos os momentos, na palavra de Deus, ele soberjou, amém? O que significa soberjou? Ele está dizendo assim, eu tenho muito para você. O que você precisa é financeiro? Eu tenho muito para você. O que você precisa é saúde? Eu tenho muito para você. O que você precisa é esperança, é fé? Eu tenho muito para você. O Pai hoje, no qual nos assiste, no qual flui dentro de nós através do seu Espírito, porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, Ele tem muito para nós. Diga assim, o Pai tem muito para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa oração, o nosso sentimento é, Senhor, abra os nossos olhos, diminua no Senhor para que o Senhor cresça, para que nada, Senhor, impeça o seu favor sobre as nossas vidas, para que as portas continuem abertas, Senhor, para que o mar continue aberto. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti, nos rendemos na Tua presença, Pai, e clamamos, guia-nos pelas Tuas veredas, guia-nos, Senhor, pelos Teus caminhos, nos proteja de todo o mal em nome de Jesus, amém. O sentimento, amados, de merecimento, que é um dos pontos que eu estou colocando aqui, a justiça própria e o merecimento, o sentimento de merecimento, de justiça própria, faz com que muitas das vezes, nós venhamos ser um pai de família, muitas vezes nós venhamos ser o irmão mais velho na nossa casa, né? Dentre os irmãos, nós somos um dos irmãos ali. A justiça própria e o merecimento faz com que muitas das vezes nós venhamos liderar células, nós venhamos pastorear igreja, façamos qualquer outra atividade, seja na nossa casa, na nossa família, seja na igreja no qual congregamos, na igreja local. O sentimento de merecimento e de justiça própria, ele faz com que viemos passar a achar de que é errado, porque nós sempre estamos esperando reconhecimento, porque nós sempre estamos esperando aplausos. Muitas vezes existem pessoas que estão no corpo da igreja, e diante desse corpo muitas vezes elas se confundem, e facilmente o que elas buscam é aplausos, é reconhecimento. No decorrer da sua vida talvez ela não teve muito aplausos, talvez ela não teve muito reconhecimento, mas na igreja ela começa a receber alguns aplausos, começa a receber alguns reconhecimentos, mas muitas vezes essa pessoa ela arruma um trabalho, e quando ela arruma um trabalho, o que acontece? Muitas vezes ela deixa o primeiro ponto onde ela recebia reconhecimento e aplauso, que era o que ela buscava, e ela vai para o segundo,
que é o profissional buscar reconhecimento e aplauso. Muitas vezes isso não acontece na área profissional, mas isso acontece na área amorosa, porque para o pai, para a mãe, ou no relacionamento da família, nunca recebeu honra, nunca recebeu aplausos, nunca recebeu reconhecimento, ao contrário. Talvez se assimila a mim a dizer que era o exemplo de como não ser. Mas essa pessoa vem para a igreja e de repente as pessoas começam a olhar e falar: nossa, como ela ora bonito, como ela é ousado, como essa pessoa, ele é assim, ele é assado, ele se permite ser instrumento de Deus. E essa pessoa ela começa a se sentir que está recebendo aplausos. Essa pessoa ela começa a se sentir de que está sendo útil para alguma coisa. Até o momento que essa pessoa entra num relacionamento, e essa pessoa que entrou num relacionamento começa a venerar ela, né? Oh, meu amor, você é tudo para mim, não existe ninguém na terra como você é bonito, como você é cheiroso, como você é legal. Aí essa pessoa já encontrou aplauso, reconhecimento, e o que acontece a vida dela na igreja? Também. Então o que nós entendemos, amados, é que muitas das vezes, isso está mais presente na vida da igreja do que a gente imagina. Coisas que o merecimento e a justiça própria ocasiona na vida daqueles que estão na sua casa, naqueles que lideram, naqueles que buscam a presença do Senhor. Nós vemos que muito sentimento, muitas vezes, até em relação ao pai agora, é um sentimento de querer conquistar o coração do pai. Nós falamos isso a semana passada também, e muitas vezes o sentimento é esse: eu preciso agradar a Deus. Eu preciso fazer o bem, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso fazer os olhos de Deus se inclinar para mim. Mas a única coisa que faz isso é o sangue de Jesus, amém? É o sangue de Jesus, e se você recebeu Jesus na sua vida, você já tem conquistado o Pai, você já tem o amor do Pai, você já tem a aceitação do Pai. E esse é um parâmetro legal para nós iniciarmos nosso ano de 2019. Eu tenho pensado muito neste ano de 2019, tenho contado os dias, tenho olhado para ele de uma maneira muito serena, que eu nunca olhei em toda a minha vida. E eu tenho meditado nisso: Senhor, como que é a melhor maneira de começar o meu ano? Como é a melhor maneira dos meus irmãos começarem o ano? E o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem liberado sobre nós: a melhor maneira de caminhar na minha presença, de começar o ano, é sem merecimento e sem justiça própria. Amém? Mas se o meu caminhar, ele não é por merecimento, ele não é por justiça própria, se não é por aquilo que eu me tornei nele, ou porque eu sou nele, ou porque eu faço nele, por que seria então? E nós temos falado muito nisso. Simplesmente porque Ele me amou primeiro. Amém? O Senhor te amou primeiro. E quando Ele te amou, né, tem aquele louvor do Lázaro, que é um louvor que fala muito no meu coração. E mesmo sem conhecer essa plenitude do Senhor, aquilo que tem revelado a nós hoje, lá atrás o Senhor falou para mim, através daquele louvor, né, eu te amo tanto, 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 né? E eu perguntei ao Senhor, né? O louvor fala: mas por que eu, né? Mas por que eu, se eu não tenho nada para te oferecer? Se eu não tenho nada de bom, né? E é um erro, amado, nós na caminhada, após uma pequena transformação exterior e talvez uma sensibilidade interior, achar que agora nós somos algo, de que nós temos algo e queremos tomar a posição de Deus em algo. Então é um engano isso. A convicção do Senhor é essa percepção sempre, porque Ele me amou primeiro. O que isso significa para a vida da igreja? Significa que amanhã a palavra dele continua: aquele que era, que é e que há de vir. E amanhã ele vai dizer: porque ele te amou primeiro. Amém? Não pensa que você começa aqui e agora não é mais porque ele te amou primeiro. Continua sendo. Continua sendo. Ah, mas eu mudei, claro que mudou. Isso é igreja, amém? O mundo acha que é de cima para baixo, mas não é isso. Ser igreja é sempre de baixo para cima. Você sempre vai recebendo mais bênção do Senhor, você sempre vai recebendo mais revelação do Senhor, você sempre vai se tornando mais maduro no Senhor, mas a percepção ela continua a mesma: Ele me amou
primeiro. O que significa isso? Significa que Ele continua sendo grande na minha vida. Que significa que mesmo independente dos meus posicionamentos, das minhas inquietações, Ele continua sendo o meu Deus. Ele continua me amando, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele continua te amando. E aí o que nós entendemos como igreja, amados, nós entendemos que se nos reunimos e fluímos na presença dEle, fluímos na presença de Deus, não é somente porque Ele nos amou primeiro, mas porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos conquistou primeiro, pelo sangue, pela cruz, por aquilo que Ele comprou, pagando um preço caro e caríssimo. Nós entendemos que muitas das vezes, nós renunciamos, amém? Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes você tem os seus alvos do ano de 2019, mas aí você, diante desse alvo, os dias vão passando e o alvo vai se perdendo, amém? Por que o alvo vai se perdendo? Vai se perdendo porque o seu corpo, ele diz ao contrário, porque a sua mente, ela diz ao contrário, porque a circunstância do seu dia, ela diz ao contrário. Mas muitas vezes você vai perceber que aquilo que é mais bem sucedido na sua vida é a sua carreira na fé, porque a sua carreira na fé, ela continua sendo perpétua, porque essa carreira na fé não depende do meu amor por Ele, amém? Não depende do meu objetivo por Ele, mas do objetivo dEle por mim, amém? É muito maior, então você vai entender que você vai fazer vários planos, e muitas vezes no meio do caminho perde um, e você vai atrás, pega ele, perde, vai trazendo. Nós temos testemunho de pessoas que viveram todos, listou os alvos de 2017 para 18, e 2018 viveu recebeu todos, amém? Todos os objetivos foram cumpridos. Tem alguém aqui que cumpriu todos os objetivos, todos os alvos? Um mais ou menos, mais alguém? Não? Foi todos? Amém? Mas é importante nós compreendermos isso, compreendemos este amor, compreendemos que a alegria que está na vida da igreja hoje tem a ver com Ele, amém? É Ele que nos alegra, é Ele que nos supre, é Jesus que nos alimenta. Eu quero ler um texto com os irmãos lá em Romanos. Abra sua Bíblia, se você puder. Romanos capítulo 8, versículo 38. Nós vamos ler o 38 e 39. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe um amor aí em destaque, e o amor em destaque é o amor de Deus, amém? O amor de Deus. E quando nós olhamos para o amor de Deus em destaque nesses dois versículos que nós lemos, nós vemos um conjunto de circunstâncias, um conjunto de impossibilidades. Mas o que a palavra de Deus diz: haja o que houver, aconteça o que acontecer, este amor, ele é perpétuo, amém? Ele é perpétuo. Em quem poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele é a chave, amém? Ele é a chave. Existe a circunstância, existe um amor de Deus que derrama o favor dele sobre a vida da igreja, e existe a chave. Qual que é a chave? Você já aceitou Jesus ou não? Aceitei, amém? Então receba o amor do Pai em sua vida, e nada nem ninguém vai tirar ele de você, amém? Aleluia. Nós temos um outro versículo, está lá em João 3,16, um versículo conhecido pela igreja. Deus amou o mundo, e quando nós olhamos diante disso, o amado não está dizendo assim, Deus amou os seus filhos, né? Deus amou aquele que recebeu, não é isso. O que Deus fez, amados, o que o Pai fez, não é por pessoas que se tornaram boas em Cristo Jesus. O que nós compreendemos, amados, é que o pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque quando tem o sangue de Jesus na propiciação dos pecados, o Pai, ele vê o sangue puro, ele não vê o seu pecado, amém? Por isso é importante você ter Jesus, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou o sangue de Jesus. Essa
é a compreensão que nós temos. Quando o Pai olha, né, para mim e para você que tem Jesus Cristo, que recebeu Jesus Cristo, quando o Pai olha, ele vê Jesus, amém? Ele vê Jesus, e isso é bom, louvado seja o teu nome santo por tudo isso, Senhor. E diante dessa verdade, amado, o que vale a compreensão desse versículo? Aqui está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Em certa ocasião nós ressaltamos isso. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Em outra ocasião diz, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. O que o Pai fez aqui? Ele fez o cumprimento do primeiro mandamento, dizendo, né, amar a Deus acima, né, acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E aí ele começou a assistir isso e disse, não é possível eles cumprirem isso, então olhem para mim. E o Pai diz, olhem para mim. E neste momento ele diz, eu vou fazer isso por vocês, eu vou fazer isso por você. E aí diz, porque Deus amou o mundo desta forma, de tal forma, que forma? Acima de todas as coisas, amém? Acima do seu próprio filho, do seu único filho, o amor que ele tinha mais alto, ele nos amou, aleluia. E se hoje a igreja é algo perpétuo, que vem se perpetuando de ano em ano, de milênio em milênio, de centena em centena de anos, é porque ele teve um tal amor por nós, amém? E esse amor ele permanece conosco, esse amor nos dá esperança, esse amor faz com que o favor de Deus seja derramado sobre nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, é vontade de Deus que a igreja pereça, sim ou não? Não, e aí nós precisamos entender que quem é a igreja, quem já tem Jesus, o perecer ele nem está no vocabulário, não está no vocabulário da igreja o perecer, né? Por quê? Porque nós temos Jesus Cristo, e se entra Jesus Cristo na equação, sai o perecer, amém? Então essa é a verdade que nós recebemos em Jesus, não é da vontade dele, e quando nós trazemos o evangelho, quando nós trazemos as palavras de Jesus, essa é a verdade, essas são as boas novas. Qual é as boas novas? Você perece? Quer deixar de perecer? Você estava morto, quer receber a vida? Receba Jesus Cristo, amém? E aí diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia, aleluia Jesus. Nós vimos no domingo passado a respeito do filho pródigo, uma parábola muito conhecida por nós, e diante desse texto nós vimos que o filho mais moço, ele pede a herança ao pai, ele pede as finanças ao pai, e vai embora de casa, e vive uma vida cheia de pecados, diga, cheias de pecado, e quando cai em si, ele percebe que a sua vida, né, ele percebe que estava só piorando a sua vida, ele percebe que as coisas estavam indo de mal a pior, e aí ele faz uma análise naquele momento em relação, morava na casa do meu pai, peguei a herança, peguei meu dinheiro, fui embora, e agora a minha vida só está piorando. Ele fez uma análise, chegou à conclusão de que essa vida não é a vida que ele merecia, né? Mas ele entendeu que ele não merecia essa vida, só que naquele momento da vida dele, ele não merecia mais nem sequer ser chamado de filho, né? Por que que este jovem que foi embora com a herança do pai, que gastou tudo com pecado, e que caiu em si, que a vida dele estava piorando, que as coisas não estavam indo bem, que os anos estavam passando, as coisas estavam ruins, ele volta para casa, por que que ele chegou nessa conclusão, de que as coisas estavam ruins? Porque ele teve fome, o texto diz, amém? Ele teve fome. Quando ele chegou à conclusão de que ele teve fome, ele pensou em algo, ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai, né, porque pensou nos trabalhadores do pai dele, que ganhavam muito bem, que comiam muito melhor, e aí ele fez um discurso ensaiado, dizendo assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faz de mim um dos seus trabalhadores, amém? Esse foi o que ele ensaiou, mas ele nem chegou a dizer isso, que o pai já o honrou. Mas eu quero te dizer, o porquê que o filho mais moço
teve o sentimento em dizer isso para o pai: eu não quero mais ser chamado de seu filho. Por quê? Por causa da justiça própria, por causa do merecimento. O que levou o filho não querer ser chamado mais de filho pelo pai, foi aquilo que ele estava fazendo com a herança do pai, gastando o dinheiro do pai. Era o pecado que estava sobre a vida dele. E às vezes, esse é o sentimento das pessoas. As pessoas que se sentem distantes de Deus, que praticam o pecado, e que quando olham para o pai, elas pensam: eu não sou mais filho do pai, eu não sou mais digno de ser. Por quê? Porque está olhando para o merecimento. Se eu faço as coisas certas, eu sou filho do pai. Se eu não faço as coisas certas, eu deixo de ser a filha do pai. Amém? Só que não é isso que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus mostra nessa parábola que, independente dos pecados, que independente de gastar tudo, o pai recebeu o filho de volta. E é sobre este amor que nós estamos falando, um amor perpétuo do pai para com a igreja. É isso que está sobre nós, é esse amor. Por quê? Porque só experimenta o favor de Deus quem está na condição de filho. E quem está na condição de filho não é na condição do filho, mas é na condição do pai para com o filho. O que vem primeiro, o filho ou o pai? O pai. Até na lógica natural, o que Deus fez? Deus fez Adão, Deus fez Eva, e depois fizeram filhos de Adão e Eva. Amém? É o que vem primeiro, é o que perpetua, é isso que nós entendemos, é essa que é a lógica. E quando nós olhamos na palavra de Deus, não é diferente, é o amor de Deus que vem primeiro para com a vida da igreja. E se existe uma esperança hoje para com as nossas vidas, essa esperança também está em nosso Pai. Amém? Aleluia, Jesus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa palavra nos diz que o comportamento do pai para com esse filho foi totalmente inverso do que o filho esperava. O filho esperava que quando ele viesse até o pai olharia para ele e ia colocar as coisas a limpo. Né? Esse sentimento que você tem quando deve alguém, e aí você vê a pessoa vindo na sua direção na rua, qual que é o sentimento? Falou: pô, agora ele vai tirar tudo a limpo. É melhor atravessar a rua, fingir que eu não estou vendo, vamos... Né? Quando tem alguma rincha, alguma discussão com alguém, você vê essa pessoa vindo na sua direção e fala: ferrou, e agora? O que eu faço? Então muitas vezes esse é o sentimento que acompanha os erros, é esse o sentimento que acompanha, né, a vida do ser humano quando as coisas não estão muito bem para com um relacionamento. Amém? Mas o relacionamento com o pai é diferente. O favor de Deus sobre a vida do filho é diferente. E aí nós vemos que o comportamento que o filho esperava do pai era dizer assim, né? Ele ia chegar lá, ia fazer um discurso ensaiado, e ele iria falar para o pai: não sou digno, me faz como um dos seus trabalhadores. E o pai ia falar: é isso mesmo que você merece, você gastou tudo, né? Vai lá então, né? Ele falou: como é que as pessoas dizem? Vou dar uma boa lição nele, né? Acha que tem que sofrer para receber uma boa lição, não é isso? Não é isso que a gente aprende no decorrer da vida? Fala: eu vou pôr lá para dar uma boa lição para ele aprender. Tem que sofrer, tem que o Hugo gosta. E a palavra de Deus diz que o comportamento do pai foi totalmente, foi ao inverso do que o filho ele esperava, né? A palavra de Deus diz que é o primeiro passo. Quando ele viu o filho, ele não fez cara feia, né? Né? Deixa esse filho vir aqui que agora eu vou mostrar. Frisou a testa e... Não fez isso. Ele correu em direção ao filho. Ele correu na direção dele, expressão de amor, expressão de carinho, quebrando ali todo o ato religioso, né, que um pai jamais correria em direção ao filho. Nós vemos que esse pai, amém? Não foi o filho que abraçou o pai, mas foi o pai que abraçou o filho, amém? Feche seus olhos neste lugar. O Senhor quer te dar um grande abraço aqui esta noite, né? Diante de tudo aquilo que você está sentindo, toda aquela coisa que te acompanha, você vai lançar fora agora e o Senhor vai te dar um abraço. Pai, em nome de Jesus, nós lançamos fora, Senhor, toda mágoa, todo ressentimento, nós lançamos fora toda a tristeza dos nossos corações e nos colocamos diante de Ti, Pai. Nós sabemos que nós temos um Deus de amor,
Nós sabemos que temos um Pai que está conosco neste lugar, um Pai que cuida de nós, um Pai que declaraste às meninas: tu és a menina dos meus olhos. Tu que declaraste, Senhor Jesus Cristo, aos homens deste lugar: Pai, tu és aquele que quer abraçar, tu és aquele que quer cuidar, amar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante de ti cada pessoa que está neste lugar, para que se sinta aquecido, suprido, para que se sinta, Senhor, feliz em teus braços, seguros nos braços do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu quero te dizer que você não está só, e que você tem, independente do que você fez, ou independente do que você faz, eu quero te dizer que tem um Pai aqui, que quer correr em tua direção, um Pai que está com os braços nesse momento, sobre os teus braços, um Pai loucamente, desesperadamente a te beijar, a te querer com intimidade, com sensibilidade, de um Pai amoroso, amém? Aleluia. E aí nós vemos que além desse ato de amor, além do correr, além do abraçar, além do beijar, nós vemos que, além deste ato, o Pai mandou colocar também. O Pai, ele teve um ato. Nós lemos o texto na semana passada e nós vimos que o Pai, ele mandou colocar a melhor roupa. Diga melhor roupa. Aleluia. Diga eu sou filho. E diga assim: se eu sou filho, eu tenho a melhor roupa. Aleluia. O Pai mandou colocar a melhor roupa, o Pai mandou colocar um anel, e o Pai também colocou sandálias em seus pés. Quando nós vemos o anel, amados, na palavra de Deus, nós vemos o significado do anel, algo que eu não citei a semana passada para não estender o nosso tempo, mas eu quero ressaltar hoje o símbolo do anel. Qual é? Quando você vê um anel no meu dedo, o que isso representa? Uma aliança, um casamento, amém? Um relacionamento duradouro, né? E é isso que o Pai está estabelecendo com o filho naquele momento. O filho está sendo ali não somente abraçado, beijado pelo Pai, mas o Pai está dizendo: eu estou num relacionamento contigo, em um relacionamento eterno, um relacionamento duradouro. Então nós olhamos para o anel e nós vemos que o anel que o filho recebeu é símbolo de casamento. E nós vemos também, amado, quando nós olhamos para a história, e nós vamos entender o significado do anel, nós vemos que quando os reis tiravam um anel e colocavam no dedo de outra pessoa, isso significava transmissão de poder real, amém? Ele está dizendo: não somente tem um relacionamento com você, mas o poder hoje que está na casa do Pai, hoje esse poder está com você também. Amém? Existe um poder do Espírito que habita em nosso meio. Existe um poder do Espírito que impele a vida da igreja. Diante do natural, nós entendemos muito bem. Mas sobre o natural, nós temos buscado revelação do Pai, dia após dia. E diante desse sobrenatural, existe um poder que foi transmitido para nós, como filhos de Deus, diante do favor de Deus. Nós trazemos a existência do sobrenatural para o natural, para a honra e glória de Jesus. Amém? Nós olhamos para este anel e nós vemos também que ele servia como assinatura do seu nome, ele era como um carimbo, e isso traz identidade. Qual que é a identidade? Eu perguntei para vocês. O anel no meu dedo, ele traz uma identidade, ele traz a identidade de um homem casado, amém? Né? Qual que é a identidade que eu tenho hoje através do anel que está no meu dedo? É a identidade do homem casado. Existem casais que olham para um anel como esse e dizem: não preciso disso, eu não preciso de uma aliança, eu não preciso colocar. Mas deixa eu te dizer algo: o Pai tem uma identidade para você, amém? O Pai tem uma identidade para você, né? Quando os meus filhos olham para mim, qual que é a identidade que o Pai Celestial deseja que eu como pai passe para os meus filhos? É que eu sou o pai dos meus filhos, amém? É uma identidade, e diante da nossa trajetória nessa terra, o Senhor tem estabelecido identidade no meio da igreja, no meio dos seus filhos, amém? Por que que ele faz isso? É porque nós somos bons e nós merecemos? Não, é porque está totalmente já incluso no favor dele sobre a igreja, amém? Quando nós olhamos para a história desses filhos, algo que também não citei lá semana passada e eu quero falar hoje, tem as sandálias. E o que significa essas sandálias? Algo muito interessante e algo muito relevante.
para a vida da igreja. Quando você efetuava uma transação de resgate, o comprador ele recebia uma sandália, o significando o que? Transferência de direito e propriedade, amém? As sandálias, ela tem como significado transferência de direito e de propriedade. No momento que estava entregando a sandália, estava dizendo, né, transferência de direito e propriedade, está dizendo, você é meu filho, amém? Meu filho. As sandálias que nós recebemos do Pai, ela traz a transmissão de direito e propriedade, nós somos dele. No mínimo quantas vezes? Nós somos do Pai no mínimo quantas vezes? 3 vezes, por quê? 1, ele nos criou. 2, ele pagou por nós. E 3, nós escolhemos ser dele, amém? No mínimo 3 vezes nós somos dele, por isso temos a sandália, né? E nós entendemos que no momento que o pai corre na direção, o pai abraça, o pai beija, o pai dá um anel, o pai dá a melhor roupa, o pai coloca ali a sandália, nós entendemos que naquela hora, algo foi estabelecido. E a palavra que nós poderíamos usar aqui é, o pai restituiu tudo, amém? O pai restituiu tudo, em nome de Jesus, amém? Pega na mão do irmão que está do seu lado aí, sentadinho mesmo, você vai fazer uma oração pelo irmão da direita, pelo irmão da esquerda, e você vai orar para que Deus restitui 7 vezes mais, tudo na vida desse irmão, dessa irmã, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, Deus restitui agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos como igreja, e diante da tua verdade, do teu favor, como filhos de Deus, nós nos reunimos, Pai, e eu declaro diante da vida da igreja, restituição, 7 vezes mais, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, todo o tempo, toda a alegria, Pai, Pai, aleluia, diante da tua presença eu declaro, se foi finança, se foi material, se foi emocional, se algo foi tirado, Senhor, da vida do meu irmão, eu declaro restituído agora, 7 vezes mais, para a honra e glória do teu nome santo, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, glória a Deus, glória a Deus.